Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Rita com Rita Lizauskas. Olá, aqui é a Rita Lizauskas. Você sabia que o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo? Não sabia? E você sabe qual é o impacto do uso desses pesticidas no meio ambiente, nos alimentos que nós comemos, que levamos à nossa mesa e também na saúde? Pouca gente sabe, né? E é por isso que o Irrita dessa semana foi em busca de respostas. Eu converso com a Natália Viana, que é cofundadora e codiretora da Agência Pública, uma agência de jornalismo investigativo que, juntamente com a Repórter Brasil, lançou o projeto Por Trás do Alimento, que está investigando durante 2 anos o uso de agrotóxicos no país. Uma das mais recentes reportagens feitas por essa força-tarefa de jornalistas aponta que uma mistura de diferentes agrotóxicos, até 27 defensivos diferentes, esse coquetel foi encontrado na água de uma em cada 4 cidades brasileiras. São 1.300 cidades que acharam agrotóxico, segundo dados do Ministério da Saúde, através do sistema Ciságua. Eu acho que foi surpreendente para todo mundo. Acho que ninguém sabia que o agrotóxico que a gente usa na nossa agricultura massiva vai parar na água. Também converso com a oncologista pediátrica Silvia Brandalize, que é fundadora de um dos maiores hospitais especializados em câncer do país, o Centro Infantil Boldrini, que fica em Campinas, no interior de São Paulo. Para a médica, não há dúvidas. Os agrotóxicos são, sim, responsáveis pelo aumento no número de casos de câncer e de outras doenças graves na nossa população, inclusive pelo aumento do caso de câncer nas crianças. Existe de uma maneira inequívoca, publicada por publicações científicas internacionais, que mostra uma relação entre exposição a produtos químicos e pesticidas e o câncer da criança. Que o que mata a formiga, o carrapato, o fungo, o que mata o ser vivo afeta o homem. Conversa ainda com o deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele, que também é médico, propôs um projeto de decreto legislativo para assustar os atos do Ministério da Agricultura em 2019. Entre eles, a liberação de quase 200 novos agrotóxicos até agora. Padilha conta ainda que existe um outro projeto, o da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, feito pela sociedade civil e que está pronto para ir à votação. Acredito muito no esclarecimento da população dos impactos desse aumento absurdo de registro de agrotóxicos no país, dos estudos que mostram o verdadeiro envenenamento do prato de comida do povo brasileiro, para sensibilizar as pessoas, para que as pessoas assinem a petição eletrônica. Se tivermos grande número de assinaturas, entra na pauta da Câmara dos Deputados. Então precisa ter essa pressão da sociedade civil para haver uma vontade política, né? Exatamente isso. Bom, e antes de começar essas conversas, eu queria te contar que o Irrita é um projeto de jornalismo independente e que você pode ajudar a financiar. Estamos no Catarse. Você pode ajudar o meu podcast com contribuições mensais que começam a partir de R$5. Dá um pulinho no site do Catarse e apoie o jornalismo independente. Estamos no catarse.me/irrita. Vai lá. Oi, eu sou Natália Viana, sou uma das diretoras da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. A Agência Pública é uma organização sem fins lucrativos que faz reportagens investigativas sobre diversos temas, a grande maioria sobre questões de direitos humanos no Brasil. Natália, vocês publicaram uma série chamada Por Trás do Alimento, né? Desde o final do ano passado. Recentemente, vocês publicaram uma reportagem em abril que falava sobre água. E eu queria entender o que motivou vocês a se debruçar e a fazer uma série de reportagens sobre agrotóxicos. Olha só, a gente, na verdade, o Por Trás do Alimento é um projeto que vai durar 2 anos, já aviso todo mundo, porque vamos continuar cobrindo, é um projeto de cobertura. E é um projeto de cobertura em parceria com a organização Repórter Brasil, que foi fundada pelo Leonardo Sakamoto, que também é uma organização que faz investigação de profundidade em temas ligados ao campo, né, no Brasil.
Então, a gente está unindo forças para investigar e trazer questões pertinentes aos agrotóxicos e à indústria por trás dos agrotóxicos. Isso, na verdade, nasceu de uma discussão que a gente tem com o pessoal da Repórter Brasil há anos, faz mais ou menos 3, 4 anos que eu tenho vontade de fazer esse projeto. Por quê? Não sei se vocês se lembram, no começo da Anvisa, que foi logo no começo do governo Lula, a Anvisa foi criada e começou a, pela primeira vez, medir os agrotóxicos nos alimentos. Naquela época, eles publicavam todo ano o índice de agrotóxico que tinha nos alimentos, saíam em todos os jornais e tal. Havia uma... Eu conheci o pesquisador que foi responsável por essa área na Anvisa e havia uma política pública, uma vontade de fazer um trabalho de redução de agrotóxico na agricultura. A nossa agricultura ela é massiva, ela utiliza muito agrotóxico por conta da forma que ela é feita e também das condições climáticas e tal. Mas, para a saúde da população e até para o produto ser um produto mais saudável para exportação, havia a visão de que era necessário reduzir. Desde o fim do governo de Lula, inclusive desde o governo Dilma, já está havendo um aumento. Houve uma redução um pouco dessa política dentro da Anvisa e começou a se deixar de lado essa visão. Então, começou-se a ampliar a quantidade de agrotóxicos que são aprovados e ampliar o uso. Bem claramente, isso vem acontecendo. E o governo, o governo e a imprensa deixaram de pautar, deixaram de discutir isso. Mas a gente sempre soube, eu sempre soube como jornalista, porque a gente fazia uma ou outra reportagem, que é um assunto que interessa a todo mundo, ou seja, interesse público, claro. A gente somou forças, conseguimos um apoio para a gente fazer essa cobertura que vai durar 2 anos. O que vocês descobriram que você acha que é mais surpreendente, mesmo você já acompanhando esse assunto já há algum tempo? Olha, a gente desde novembro fez algumas reportagens, mas a primeira coisa, assim, esse assunto interessa a todo mundo mesmo, porque é um assunto que afeta diretamente a saúde das pessoas e a sua mesa, é uma coisa muito íntima. E há muitos e muitos e muitos assuntos, muitas pautas a serem exploradas que não estão sendo cobertas. Então, a primeira reportagem que a gente fez, olha a situação, a gente tinha acabado de juntar a equipe para começar a averiguar isso, saiu uma notinha que no Paraná tinha havido uma pulverização de agrotóxico que tinha entrado numa escola e mais de 30, 40 crianças estavam se sentindo mal, tinham ido para o hospital por conta disso. Isso é uma história, isso é um pequeno desastre ambiental, né? Você, obviamente, se pode comparar com o desastre de Mariana, né? E o desastre de agora. Isso é um pequeno desastre ambiental, só que ninguém liga. Isso não sai do noticiáriozinho local. Foi uma noticiazinha, a gente foi até lá e é um grande drama humano, quer dizer, essas crianças, elas foram intoxicadas, tiveram intoxicação aguda, elas teriam que ser acompanhadas, isso pode refletir no desenvolvimento delas, é uma coisa bastante séria que não é tratada com tanta seriedade. Isso acontece muito, ou seja, eu acho que deveria haver uma editoria de agrotóxicos em todos os jornais do Brasil. Mas, assim, descobrir que existem pautas, que existem assuntos o tempo inteiro, a mim me surpreendeu. Mas, claro, eu acho que algumas das novidades que a gente trouxe são bastante relevantes. Por exemplo, o fato de que existe agrotóxico, que já foram detectados resquícios de agrotóxicos na água, em mais de 1.000 cidades, 1.500 cidades, que medem, né, porque não são todas as cidades que medem a qualidade da água, são 1.300 cidades que acharam agrotóxico. Segundo dados do Ministério da Saúde, através do sistema Ciságua, eu acho que foi surpreendente para todo mundo. Acho que ninguém sabia que o agrotóxico que a gente usa na nossa agricultura massiva vai parar na água. Essa foi a reportagem que vocês publicaram agora em abril, né? Foi. Então, uma em cada 4 cidades que fazem essa medição, então, tem agrotóxico na água. E é um agrotóxico, é uma combinação de agrotóxicos. O que vocês conseguiram apurar? O que a gente achou é que 1 em cada 4 cidades identificou muitos agrotóxicos, né? Chegaram até 27 agrotóxicos de uma vez, misturados. Aí, algumas questões, né? Uma das coisas que eu acho muito importante falar, mesmo porque muitas companhias de água entraram em contato com a gente, é que a grande maioria desses agrotóxicos que foram encontrados não estão acima do limite legal, que significa que o Brasil tem um limite legal que permite que haja
um tanto de agrotóxico na água. Que ninguém sabia, né? Eu acho que isso é uma surpresa. Eu não sabia que eu podia beber uma água e que teria resquício de agrotóxico na água que eu estou bebendo, inclusive agora. Eu acho que essa é a grande surpresa. As pessoas não sabiam, mas existe sim, existe resquício de agrotóxico na água e existe um limite que é permitido pela nossa legislação. Se você comparar com o limite da Europa, por exemplo, a Europa é muito mais rígida. Os limites que a gente bebe aqui não seriam permitidos lá, porque a Europa é muito mais rígida em relação a questões de saúde pública no geral, né? Então, uma coisa que as empresas de água vêm falando, vocês estão falando de algo que é legal. Sim, é legal, os limites estão legais, mas eles devem ser discutidos. Será que esse limite é o limite que a população quer? Será que a quantidade que você encontra de diferentes agrotóxicos na água, isso foi suficientemente debatido com a sociedade? Isso é uma coisa. E a outra coisa é a mistura. Porque quando você tem um limite para cada agrotóxico que você tem que ter na água, mas o coquetel, a mistura, ninguém sabe o efeito que pode dar uma mistura de um glifosato com um outro agrotóxico e qual que é o efeito que isso pode ter na saúde. Então, eu acho que essas duas coisas foram muito surpreendentes para as pessoas. E vocês foram ouvir especialistas para falar sobre essa questão da água, né? O que eles trouxeram para vocês? Foi uma surpresa também para os especialistas? Acho que muitos especialistas ficaram surpresos, principalmente por os especialistas já sabem que há, obviamente, resquícios de agrotóxico na água. Mas essa mistura e essa quantidade muito vasta, acho que surpreendeu muita gente. O próprio Ministério da Saúde, a gente continuou em contato com o Ministério da Saúde, continua até hoje, porque realmente repercutiu muito, teve mais de 400 reportagens feitas sobre esse tema no Brasil inteiro, e o Ministério da Saúde recebeu muitas demandas para explicar melhor como é que usar o sistema, para explicar melhor o que significam esses índices, e estava elaborando, até a última vez que a gente conversou com eles, uma nota técnica para explicar direito, né? Ou seja, está sendo cobrado pela sociedade para dar um pouco mais de transparência. E, por outro lado, uma coisa que é muito bacana, vários jornalistas de cidades que não tinham os dados ali vieram nos procurar e foram procurar também as suas empresas de água para perguntar por que não está medindo a qualidade da água. Porque tem cidades que esses dados não estão disponíveis porque essa medição não é feita, é isso? Exatamente. Essa medição não é feita em várias cidades. A gente pegou, veja só... A gente pegou acho que o total eram cerca de 3 mil cidades que fizeram, sendo que o Brasil tem 5 mil, quer dizer, tem uma quantidade muito... Aqui, 2.931 não realizaram testes na água. Esse teste é obrigatório ou não? O teste é previsto em lei, é obrigatório, mas não se realiza, né? Ou seja, deveria, ou seja, a nossa legislação estabelece que as empresas de água têm que medir quanto há de agrotóxico, quanto há de remédio, etc., e várias não medem. Então, assim, isso é uma coisa que a população tem que exigir para você saber a qualidade da água que você está bebendo. É a água que vem no filtro, né? É a água que você passa por um filtro e, obviamente, não necessariamente todos os agrotóxicos são limpados por um filtro normal. Vocês chegaram a fazer alguma apuração sobre os efeitos desses agrotóxicos que são usados no Brasil na saúde da população e também na saúde dos animais? A gente fez vários, né? A gente está fazendo várias matérias sobre isso. Vários agrotóxicos são principalmente ligados ao câncer, né? A diferentes tipos de câncer e outras doenças também. Só que quando você vai trabalhar, e esse é um tema super complexo, porque quando você vai tentar estabelecer um elo direto, há duas coisas. Primeiro, sendo bem clara, a indústria de alimentos, a indústria que produz agrotóxicos, ela atua contra cientistas e fabricando ciência que cria uma contranarrativa. Então, é muito difícil você estabelecer... É uma questão semelhante à dos transgênicos, por exemplo. É muito difícil você estabelecer uma relação causa-efeito muito direta. Mas você tem casos. A gente mesmo foi em Mato Grosso recentemente, caso de pessoas que trabalham com agrotóxico, que desenvolveram câncer, que tiveram, enfim, inclusive morreram por causa disso. E aí começa uma longa batalha na justiça para tentar provar relações de causa e efeito para buscar uma indenização. Nos Estados Unidos isso já aconteceu, né? De pessoas que conseguiram ali provar uma relação entre uma doença. Eu lembro do caso de leucemia nos Estados Unidos, né? De pessoas que tinham ali contato direto com agrotóxicos, com defensivos e conseguiram, na justiça, serem indenizadas. Claro, depois de muito sofrimento, depois até da morte dessas pessoas que tiveram contato
com esses agrotóxicos, né? Vocês conseguiram ver isso no Brasil? Existe já esse movimento de se buscar justiça por acreditar que se ficou doente por conta desse contato? Existe sim, tem um caso, eu vou só contar um pouquinho mais, essa condenação também ou seja, é um começo de uma Jurisprudência ser criada. E que começa a se espalhar, né? Foi a primeira vez, foi a Monsanto, né? Foi condenada por causa do herbicida glifosato, que é o mais usado no Brasil. Isso nos Estados Unidos, Nos né? Estados Unidos. E foi pela primeira vez no ano passado, o veredito foi confirmado e tal. Ele morreu por câncer, justamente por causa do contato do glifosato, e ele também usava, né? Ele era um trabalhador que usava o glifosato. No caso do Brasil, houve uma primeira condenação também. E aqui no Brasil, também pela primeira vez, aconteceu em dezembro do ano passado, uma condenação também. Foi uma multinacional que foi condenada a pagar uma indenização a uma viúva lá de Limoeiro do Norte, no Ceará. O nome da vítima é o Vanderlei Matos da Silva. Quem ganhou a indenização foi a esposa dele. O Vanderlei, a causa da morte dele foi hepatopatia grave, induzida por substâncias tóxicas. E ele trabalhava com os agrotóxicos, estocando os agrotóxicos de uma multinacional norte-americana que chama Del Monte Fresh Produce, que é a maior vendedora de abacaxis no mundo. Então, ele trabalhava na fazenda de abacaxis, mas ele era o estocador dos agrotóxicos. Foi 10 anos depois da morte dele, né, no ano passado, que a viúva ganhou, em primeira instância, a indenização. É uma decisão inédita no Brasil, mas eu acho que já é um reflexo daquela primeira decisão americana e que é uma tendência, sim. O problema é isso, estabelecer a ligação direta é muito complicada e muitas vezes as empresas pagam até cientistas, né, para fazerem um laudo oposto, mas dessa vez foi vitorioso e acho que deve acontecer mais no Brasil. Agora, vocês foram em Mato Grosso, né? Eu li a reportagem, vocês encontraram ali casos de pessoas que foram provavelmente vítimas de agrotóxico, que não necessariamente mexiam no agrotóxico, né? Eu lembro que eu li uma reportagem que tinha ali uma moça que era casada com um rapaz que trabalhava na lavoura, ficou grávida e teve uma filha com problemas, né? Como é que foi encontrar esses personagens? O que acontece é que lá no Mato Grosso você tem várias regiões que são muito... agrícolas. São muito agrícolas e de uma agricultura de um tipo específico, né? Lá ele tem muita soja. Então, você tem um excesso de uso, e ali tem outras questões, né? Você tem pulverização aérea, que inclusive é uma coisa que tem bastante no Brasil, pulverização aérea por aviões e tal. Então, a população acaba sendo afetada por estar ali. É a mesma coisa daquela escola que eu mencionei para você, no Mato Grosso, que não tinha... No Mato Grosso, não, no Paraná, que não tinha nada a ver com isso. Mas, esses casos também, tanto que você vai ver, quando a gente vai fazer a reportagem, você precisa ser muito cuidadoso, você precisa perguntar, será que foi isso, etc. Mas você chega na população, a população sabe o que está acontecendo. Uma coisa que me chama muito a atenção é nessa mesma história do Ceará, ali na região de abacaxis, a população chama agrotóxico de veneno. Eles sabem o que é. E eles sabem quando você tem excesso, quando você tem uma pulverização que é excessiva, porque todo mundo passa mal, todo mundo sente isso. O problema é que não é tratado neste momento, e foi muito pouco ao longo da história, como um problema de saúde pública. Vocês publicaram também uma reportagem sobre o caso das abelhas, né? Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que os agrotóxicos também estavam tendo impacto nessa população de abelhas? Isso também é uma coisa semelhante. Quer dizer, ou seja, a nossa cobertura, o que está mostrando é uma coisa mais sistêmica. Essa história das abelhas, a gente viu algumas matérias que estavam saindo muito localizadas, e foi bem a partir de dezembro, saiu uma notinha num jornal aqui, outra notinha no jornal aqui. O nosso repórter, o Pedro Grigori, ele ligou para associações de apicultores do Brasil inteiro e conseguiu levantar que, em 3 meses, mais de 500 bilhão, 500 milhões de abelhas morreram. Foi desde dezembro até fevereiro desse ano, que foi onde a gente publicou a reportagem. E os apicultores estão sentindo, eles estão desesperados. Depois que a gente publicou essa reportagem, vários escreveram para a gente para denunciar que as abelhas deles também estão morrendo, porque acho que houve
a partir do final do ano passado, realmente um aumento muito grande do uso de agrotóxicos. Acho que a sinalização muito clara, acho que de tudo que o governo Bolsonaro, tudo que o presidente Bolsonaro tem falado, é que não vai se dar importância para questões ambientais, acho que está mais que claro. E além dessa sinalização, você tem uma aprovação recorde também, né? Além de uma sinalização de menos preocupação ambiental, você tem ali uma coisa prática, que é a aprovação de novos agrotóxicos para uso na lavoura numa velocidade nunca vista antes, né? Exatamente. Isso é outra coisa que nos surpreendeu bastante, porque assim já havia aumentando o número de aprovações de agrotóxico, mas a ministra Tereza Cristina, a ministra do Meio Ambiente, a ministra da Tereza Agricultura, Cristina, ministra da Agricultura, o contrário, na verdade, ela foi uma das pessoas que na Câmara encabeçou um PL que inclusive pretende censurar essa palavra agrotóxico e trocá-la por defensivos agrícolas, quer dizer, uma troca de palavras que é um pouco tola, até porque se as pessoas que estão ali em Limoeiro do Norte estão chamando de veneno, né, uma troca semântica. Então, ou seja, ela sempre foi muito defensora dessa pauta. Então, quando ela chegou, você tem até uma questão interessante, porque foram aprovados, este governo aprovou 167 agrotóxicos até agora. Porém, ele publicou aprovou 168 e aprovou 197. Por quê? O governo anterior tinha deixado 28 agrotóxicos aprovados ali, mas no primeiro dia, no primeiro ato do governo Bolsonaro, ele publicou a aprovação de 28 agrotóxicos. Isso foi um susto. E foi uma sinalização clara também, né? Uma sinalização clara logo no primeiro dia de trabalho. Ou seja, dava para ter revertido, dava para ter revisto, dava para ter repensado. Dava para ter conversado, debatido. Claro, assim como o próprio Bolsonaro agora, né, veio com uma decisão de retirar todos os conselhos, ou seja, dava para ter se repensado isso, mas foi uma sinalização clara, não só que não vai se repensar, como que vai se aprovar mais e mais. O que está por trás disso? Também outra coisa que a gente descobriu que eu não sabia. Aprovar agrotóxico não ajuda em nada a indústria nacional de agrotóxico, porque não são as empresas brasileiras que fazem agrotóxico, é tudo importado. E a China, muitas empresas que fabricam na China estão exportando para o Brasil. O que o governo pretende, né? Qual que é a visão do governo? É ampliar os produtos no mercado. Muitos desses produtos que são aprovados são de substâncias químicas que já estão. Então, é um novo tipo de glifosato, mas é glifosato. É um novo tipo da substância química que já estava no mercado. Mas o governo vê que o ideal é ter o máximo possível para ampliar a competição e abaixar o preço. Que é, de novo, se você está pensando em saúde pública, se está pensando em qualidade do alimento, é uma política que vai exatamente na contramão. Ela está olhando em beneficiar o bolso dos agricultores, para que eles produzam mais barato. Só isso. Agora, essa pauta, ela é permeável à opinião pública? O que você tem visto desde que vocês começaram a publicar essas reportagens? Existe algum movimento da sociedade civil ou mesmo no legislativo para tentar reverter esses movimentos que foram feitos ultimamente? Olha, eu acho que é assim. De novo, por que a gente... Eu acho que é um eixo de investigação muito acertado. Porque a gente tinha um vácuo de informações sobre essa área nos últimos 3, 4 anos. E não é uma coisa que não existia antes. Existia, como eu estou falando, a gente publicava, todos os jornais publicavam quanto de agrotóxico tem no mamão, na laranja, no tomate. Mas eram ações jornalísticas isoladas, né? Não eram pautadas pelo governo. Havia uma vontade do governo de discutir esse assunto. Quando acabou, realmente, houve algumas matérias muito isoladas. Mas, quando a gente começa a trazer esse assunto à pauta, eu acho que agora todos os jornais estão acompanhando muito, e tem que acompanhar muito, porque é um assunto de saúde pública, você tem uma resposta muito grande. Eu estava vendo outro dia uma matéria do G1, que foi publicada 3 horas depois, tinha mais de 400 comentários. As nossas matérias estão sendo... A agência pública funciona como uma agência, né? A gente envia para outros republicadores. A gente está com uma média de 20, às vezes mais de 30, 40 sites reproduzindo cada matéria. Há muito interesse. Agora, existem alguns movimentos articulados da sociedade civil, existe a campanha contra agrotóxicos, existem vários movimentos de produtores orgânicos e tal. Agora, eu acho que o Padilha, né, o Alexandre Padilha,
no Congresso com um projeto para suspender, que também é um projeto que eu não sei o quanto que é possível fazer, né? Suspender as aprovações que já foram feitas. Ou seja, e eu sei que o Greenpeace está realmente atuando bastante nessa área, mas ainda não há uma movimentação nova em relação a isso. E o governo tem reagido de uma maneira muito engraçada. O governo não tem falado sobre isso. E você pode ver pela reação do mapa, por exemplo, da questão do agrotóxico na água, que foi o próprio Ministério da Saúde nos falou, gente, estão nos ligando todo dia, a gente está recebendo dezenas de demandas, mas não se falou publicamente. Eu acho que não se falou publicamente porque é muito difícil você defender o uso de agrotóxicos. Realmente é uma coisa difícil, eles estão sofrendo para isso. Houve, por exemplo, o Congresso chamou a ministra Tereza Cristina para explicar sobre o uso dos agrotóxicos, ela até saiu bem, porque ela é bastante conhecedora do assunto, e explicou que a visão deles é isso, de trazer mais produtos para o mercado para baratear e tal, para incentivar o maior uso. Ela foi no Congresso, então foi a primeira vez que o governo se pronunciou e ela simplesmente falou que todos já sabiam, ela é defensora dos agrotóxicos, que eles dizem, quer dizer, a visão deles é que é impossível fazer uma agricultura no Brasil sem usar agrotóxicos. Isso que eu queria falar, os defensores dos agrotóxicos falam exatamente isso, para eu aumentar a produção, o Brasil é o celeiro do mundo, precisamos exportar, etc. e tal, é necessário o uso de agrotóxicos. Vocês conseguiram ouvir pessoas que acreditam que não é esse o caminho? Olha, existem alguns produtores, até produtores grandes, que têm uma visão de que pelo menos dava para regular, por exemplo, a pulverização aérea pode ser regulada, pode ser melhor controlada, você não precisa utilizar tanto. Há produtos que são realmente muito nocivos, tanto à saúde quanto ao meio ambiente, excessivamente, né, os altamente tóxicos, vários dos aprovados são altamente tóxicos. Mas uma coisa que, assim, a gente, obviamente, quer ouvir todo mundo, a gente ouve quem são os críticos, a gente ouve quem é da indústria. E, recentemente, a gente conversou até com alguns fazendeiros do Ceará, e o argumento deles fica mais caro. Esse é o argumento deles. Fica mais caro produzir sem agrotóxico. Fica mais caro produzir sem agrotóxico. Ou seja, não é nem que assim não é possível, mas fica mais caro. Ou seja, é uma questão econômica. Agora, tudo é uma questão econômica. A saúde pública é uma questão econômica também, né? Exatamente. O efeito disso, que não é estudado de uma maneira sistêmica no SUS, quantas pessoas vão para o SUS com intoxicação ou com doenças crônicas que o SUS vai ter que atender depois? Esse estudo ninguém sabe o valor que a gente paga. O que, neste momento, me preocupa bastante é que há algumas iniciativas de PR, né, Public Relations, de relações públicas, de tentar tratar reportagens investigativas que são sérias e são baseadas em fato, em evidência, em dados públicos, como fake news. Isso me preocupa muito, porque aí você confunde o debate. Porque uma coisa é você dizer assim, olha, usamos agrotóxico, usamos tanto e acreditamos que isso é necessário para que a comida não fique cara, para que a gente continue sendo uma potência agroeconômica. Ok, não tem problema. Outra coisa é você falar que quem está trazendo dados sobre doença, sobre câncer que gera, sobre o fato de que existe, já foi detectado na nossa água agrotóxicos, está fazendo fake news. Isso é muito prejudicial. E isso é um movimento que a gente observa em tudo, né? De descredibilizar a imprensa e você acaba jogando ali uma cortina de fumaça no olhar desse leitor, né? Exatamente. A imprensa é a ciência, porque se você for olhar a questão dos agrotóxicos no Brasil, você tem muitos pesquisadores seríssimos que pesquisam isso há muito tempo. Tanto o impacto à saúde, quanto o impacto ao meio ambiente. Então, a gente também tem muitos pesquisadores, enfim, do Brasil inteiro que entram em contato com a gente, vários que a gente entrevista. Mas há uma tentativa de descredibilizar totalmente. O que eu acho, assim, discorde, né? Discordo, assim, quando há um dado que a gente traz, fala, olha, não é bem assim, ou isso é necessário, ou isso já foi pior. Mas, assim, dizer que é fake news, eu acho um péssimo hábito. Eu acho que realmente é necessário você discutir com base nos fatos que existem. A Agência Pública e a Repórter Brasil não fazem opinião. Nós não temos, eu não tenho agenda, o pessoal da Repórter Brasil, nós não temos agenda nenhuma
tem ninguém por trás. A gente está trazendo um debate, são fatos que estão acontecendo no Brasil e que as pessoas querem saber. Se as pessoas não quisessem saber, a gente não estaria fazendo, tá? Justamente, só faz sentido essa cobertura porque tem muito leitor querendo saber dos impactos. Agora, você disse que o projeto é um projeto de 2 anos, né? Que mais vocês vão apurar? Dá para adiantar o que vai sair nos próximos meses? A gente está... Bom, antes de eu falar do que a gente vai apurar, eu queria falar de um lançamento que a gente fez 2 semanas atrás, que foi muito bacana, que hoje, que é um robô. A gente lançou um robô no Twitter, que é o seguinte, o robô é um algoritmo, né, que ele faz uma ação programada, não tem nenhuma mão humana ali no meio. O que faz o nosso robô? Ele lê o Diário Oficial todos os dias. E todas as vezes que houver uma nova aprovação de agrotóxico publicada no Diário Oficial da União, ele lança e fala, hoje foram aprovados 14 agrotóxicos, 38 agrotóxicos. A vez mais recente, foi na semana passada, foram 31. Então, ele avisa, ele é tipo um estagiário robótico. O estagiário robótico. Ele avisa, ele tuita, não avisa só a gente, avisa todo mundo. Uhum. Ele tuita e ele já faz a conta de qual é o total que foi publicado pelo governo Bolsonaro, que é 197, porque a gente conta aqueles 28 que foram aprovados, que foram publicados logo no primeiro dia, né? A gente acha que é relevante. E de quantos estão em circulação no Brasil, que são mais de 2.200 e alguma coisa. E aí fala, hoje, 31 novos produtos agrotóxicos foram aprovados. Ele só faz isso, ele é matemático, não tem mão humana ali. Hoje, saiu aí um meme em determinados canais falando o robô está espalhando fake news, para você ter uma ideia. Quer dizer, isso é um robô, não tem nem o que falar, ele simplesmente está lendo o Diário Oficial da União, pegando um dado mais bruto, claro e oficial do mundo e tuitando só isso. Uhum. Então, é assim, acho que... Mas esse robô, ele é super interessante, ele é o Robotox, @o_Robotox, se vocês quiserem seguir, toda vez que tiver aprovação, ele vai tuitar, ele tuita o número dos aprovados e tuita um por um. Qual que é a substância ativa, qual que é o nome do produto e para quais cultivos esse produto vai ser permitida a utilização. Já estou seguindo, @Robotox. E as pautas? Ele mandou um hello world. E as pautas, o que vocês estão apurando? Dá para adiantar alguma coisa? Olha, a gente tem algumas pautas, porque agora a gente também está um pouco olhando sobre como funciona essa indústria. De novo, foi surpreendente para a gente saber que a indústria brasileira de produção de agrotóxicos não é beneficiada, que a grande maioria porque assim, importação de agrotóxico é isenta de imposto, ou tem um desconto nos impostos. Então, é muito barato você importar agrotóxico. O que acontece é que os poucos que produziam no Brasil acabaram desistindo de produzir e funcionam como agências, né, como importadoras mesmo, importam agrotóxicos produzidos no exterior. A gente está um pouco olhando como é que funciona essa indústria, quem que são os players e que tipo de trâmites eles têm que fazer para a gente se tornar um grande, né? Acho que o Brasil é o maior importador do mundo de agrotóxico a essa altura. Eu acredito que vocês recebam sugestão de leitores, né? Eu queria que você deixasse um endereço para quem estiver ouvindo esse podcast, se interessar por esse assunto, que é um assunto, como você disse, de interesse de todo mundo, né? Todo mundo se alimenta, todo mundo se preocupa com o que come, ou pelo menos deveria, né? Então, eu queria que você deixasse um contato para quem estiver escutando e quiser ali dar uma sugestão de um ângulo, de um viés diferente para esse assunto. Claro, eu só lembrar de uma matéria que deve sair essa semana que vem, que a gente está fazendo minha água tem agrotóxico, o que fazer, né? Ou seja, que tipo de ações que a pessoa na sua casa pode ou não pode tomar. Tem muita gente que diz que o filtro de barro, se ele funciona ou não, a gente está dando uma grande pesquisada nisso e tem 2 produtos desenvolvidos no Brasil que ajudam, em universidades que também ajudam a retirar agrotóxicos da água. Isso vai sair na semana que vem. Quem tiver propostas de pauta, sugestões, podem escrever para redacão@portrasdoalimento.org. E os sites que estão por trás do alimento é a Agência Pública, publica.org, e Repórter Brasil, que é repórterbrasil.org. Meu nome é Silvia Brandalize. Sou médica pediatra especializada em oncohematologia pediátrica. Sou professora da Universidade Estadual de Campinas e membro fundadora
do Centro Infantil Boldrini. Doutora, a senhora inaugurou ano passado, né, o maior centro de pesquisa oncológica infantil da América Latina e tem falado muito sobre o controle de agrotóxicos, né? A senhora abriu recentemente até um encontro no Ministério Público de Santa Catarina sobre agrotóxicos e saúde. O que a medicina já sabe sobre a relação entre esses pesticidas e a saúde da população? Existe de uma maneira inequívoca, publicada por publicações científicas internacionais, que mostra uma relação entre exposição a produtos químicos e pesticidas e o câncer da criança. O câncer é uma doença multifatorial. Existem condições que podem ser genéticas, condições ambientais, que propiciam o aparecimento do câncer. Entretanto, um denominador comum em vários tipos de câncer da criança, desde o câncer intraútero até o câncer nos 2, 3 primeiros anos de vida, que são altamente associados, do ponto de vista estatístico, a derivados de benzeno e outros produtos utilizados na agricultura. Agora, recentemente, saiu uma enorme publicação internacional da Dinamarca que mostra uma associação direta em pais que trabalham em indústria com tintas, onde tem solventes, gráficas, que também usam produtos químicos, e o desenvolvimento de tumor cerebral em crianças até 19 anos de idade, e também leucemias. Da mesma forma, sai na Itália, também agora em 2019, uma associação estatisticamente significativa entre locais, residências inseridas em ambientes poluídos por materiais químicos e pesticidas e o aparecimento de câncer na criança na Itália, até 20 anos de idade. Nós tivemos um trabalho junto com o Rio de Janeiro e Brasília em leucemias delactentes, que são crianças até 2 anos de idade. Houve também uma associação forte entre uso de pesticidas domésticos, uso de carrapaticidas em animais domésticos também, e o aparecimento da leucemia do lactente. Ou seja, não se tem mais dúvida de que um produto que agride o gene, que é a parte elementar da constituição da célula, que é aquilo que o pai vai passar para os filhos, é o material genético. Tudo que destrói o material genético, que agride o gene, vai estar relacionado ou com câncer, ou com malformação congênita, e tem uma série de outras doenças em crianças, principalmente o autismo, que também já está associado a esses produtos. Agora, doutora, a senhora falou de pais que trabalham em indústrias, né, que fabricam tintas. Existe pesquisa que também relaciona pais que trabalham na lavoura, por exemplo? Existem estudos desses no Brasil ou o que a gente sabe são dados obtidos apenas em estudos feitos fora do país? No Brasil já tem, e são publicações mais em adultos, né, da associação da pessoa que trabalha em lavoura e a questão de maior incidência do câncer. Saiu recentemente uma pesquisa feita em Mato Grosso e também em Tocantins, onde estão relatando maior incidência de câncer. No Rio Grande do Sul, em lugares perto lá bem no sul dos Pampas, também relacionando maior incidência de câncer. Tem 2 publicações nacionais que relatam essa relação de pesticidas e produtos químicos ocasionando câncer. Uma delas é um livro chamado Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, de uma escritora chamada Sônia Corina Hess.
Ela é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela faz uma excelente revisão, uma publicação de primeira linha sobre a incidência desses produtos e o aparecimento de câncer. Existe também uma publicação interessante, que é de um professor da Universidade Estadual de Campinas, Luiz Marques. Ele é professor de Filosofia e Ciências Humanas, onde ele aborda recentemente, está na 3ª edição esse livro, Capitalismo e Colapso Ambiental. E dentro do colapso ambiental, a palavra que aparece com ênfase total é a questão dos pesticidas. Então, uma coisa que, de uma maneira muito simples, eu falo com as mães das crianças lá no nosso ambulatório, que o que mata a formiga, o carrapato, o fungo, o que mata o ser vivo afeta o homem. E ele afeta o homem numa questão principalmente importante, que é a destruição genética. Ele destrói o gene, o que faz com que seja difícil você recuperar o DNA que foi lesado. Uma recente publicação, Exposição de Agricultura e Câncer de Criança, foi publicado recentemente também pela Noruega. A autora chamada Mary Ward. Uma coisa que é importante é que já tem estudos da Fiocruz pedindo por um gerenciamento de risco, né, integrado e participativo na questão dos agrotóxicos. Os autores são Carlos Machado de Freitas e Lona Maria de Brito Sá, onde se enfatiza, né, essa importante questão que nós estamos consumindo, bebendo inseticidas, inalando inseticidas. A água da chuva coletada lá em Mato Grosso, a água da chuva já tem resíduos de agrotóxicos. Então isso é uma agressão absurda que se faz ao lençol freático, nas águas dos rios, nos nossos alimentos e no cotidiano das pessoas. Inclusive, doutora, teve uma pesquisa recente que foi feita pela Repórter Brasil e Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que mostrou que, né, um coquetel que mistura diferentes agrotóxicos foi encontrado na água de uma em cada 4 cidades do Brasil. 504 cidades do estado de São Paulo apresentam os resíduos químicos na água, inseticida em água. Exatamente. São Paulo é a mais afetada por essa contaminação. A senhora percebe no ambulatório esse aumento nos casos de cânceres infantis? E quais são os cânceres mais comuns na criança que a senhora tem observado? Não, isso daí, o câncer mais comum da criança é a leucemia, que corresponde a mais ou menos, leucemia aguda, que corresponde mais ou menos a 30%, 35% dos cânceres da criança. O segundo câncer é o tumor do sistema nervoso central, que corresponde a 25% dos cânceres. Uma coisa importante é que o câncer é para ser doença de adultos de mais de 60 anos. E ele vem aparecendo numa incidência crescente a cada década, de uma maneira relevante. No nosso serviço, a gente recebe 1,2 casos novos a cada dia de câncer de criança. E chama também atenção tipos de câncer, que são cânceres mais de adulto, como, por exemplo, câncer de cólon, que está aparecendo, ou câncer da mama, que está aparecendo num adolescente jovem. O testículo passa a ser um tumor que aparece no adolescente, aumento importante de câncer de testículo, de órgãos endócrinos,
em meninos e nessa fase adolescente os tumores ósseos que acabam também tendo um percentual razoável. O número que se espera de 10 a 15 casos novos para cada 100 mil habitantes tem se mantido em linha ascendente nesses últimos 20, 30 anos. A gente está assistindo, né, a uma autorização maciça de agrotóxicos no Brasil. A gente teve nos 47 primeiros dias desse governo, 54 novos agrotóxicos colocados no mercado. Eu queria que a senhora, como médica e como oncologista, falasse qual pode ser o impacto dessa liberação maciça, né? A gente tem a Europa que está num movimento contrário de restrição e o Brasil está no movimento de liberação. Eu acho que um problema sério nas agências reguladoras é ter mecanismos de maior controle na liberação, quer seja de inseticidas, quer seja de medicamentos. Principalmente os medicamentos usados para câncer. E surpreende quando a gente vê uma normativa da Anvisa, que era RDC número 8 de 2014, que a compra é uma excepcionalidade. Para nós, excepcional é furacão, vendaval e maremoto. Câncer não é excepcional. Mas, no Brasil, a hora que se cria uma situação, entre aspas, chamada de desabastecimento, o mundo não está desabastecido. Mas aqui no Brasil se cria artificialmente algo chamado desabastecido. E aí se compra uma excepcionalidade. Aí, que essa é a FDC número 8 de 2014. Uma excepcionalidade tem que ter registro, segundo item, eficácia, segurança e questão de boas práticas. A eficácia e segurança, item 2, foi depois proposto a sua retirada numa consulta pública de 2017. Aquele ex-ministro Ricardo Barros propõe a retirada do item eficácia e segurança de medicamentos. E acabou sendo retirado isso. Mas o que mais espanta é no mesmo parágrafo de compra na excepcionalidade, e para mim essa porta da excepcionalidade é uma porta obscura, uma porta nefasta que não devia existir. A primeira palavra que aparece é inseticida e a segunda medicamento. Eu jamais pensei em encontrar numa lei nossa, numa portaria, veneno junto com remédio. Na mesma linha, no mesmo parágrafo, mas está lá. E assim como nesse bolo da consulta pública, na compra da excepcionalidade, de eficácia e segurança, esse item sai tanto para veneno, que é inseticida, como para medicamentos. E logo depois do Ricardo Barros sai a portaria definitiva, que anula a anterior, onde tira também a necessidade das boas práticas de produção, etc. Ou seja, não pode, num país, não ter agências reguladoras que façam com total competência, né? De maneira apartidária, de maneira clara, com a tecnologia moderna, nos moldes da EMA, na União Europeia, do FDA nos Estados Unidos. Isso é uma coisa importante porque dá segurança para a sociedade. Então agora, com a proposta daquele deputado Nishimori do partido PT lá de Maringá, ele também propõe que seja excluído o registro, que é o maior absurdo. E outra coisa, que se desconsidere o que o mundo já mostrou, que o inseticida é carcinogênico, dá câncer,
ou da malformação congênita, ou da outras doenças, que o Brasil ignore essas precauções e ele passa a decidir se ele aceita ou não o que a Europa falou. É um retrocesso para 100 anos atrás. Doutora, como é que a gente se protege disso, né? Porque, assim, lendo essa pesquisa sobre a contaminação das águas, eu fico me perguntando, então, nem se a gente comprar, por exemplo, verduras, legumes orgânicos, a gente está livre dos agrotóxicos, já que a água está contaminada, né? Como é que se protege? Como é que a gente protege os nossos filhos disso? Olha, eu acho que, além de rezar bastante para Deus proteger as nossas crianças, nós, como sociedade civil, devemos nos organizar para dizer o que a gente faz. Porque tão grave quanto ter... Em 2016 eram quase 150 produtos já proibidos na Europa e estava circulando no Brasil. Nós temos um outro agravo, é que os níveis permitidos na Europa são às vezes 3.000, 5.000 vezes menor do que o Brasil autoriza. Quer dizer, mesmo aqueles produtos ainda aceitáveis, o Brasil, através dessas portarias, que variam de acordo com o partido político e com os interesses outros, não interesses da sociedade, são autorizados níveis muito mais altos de inseticidas. Então, eu acho que só a sociedade civil se organizando, nós temos que procurar na sociedade quais são essas instituições voltadas para o bem comum. Procuradoria, promotoria pública. Nós temos que identificarmos nos grupos que estão preocupados com o bem comum, com o bem da sociedade, e da sociedade civil a gente ir lá e tentar conversar para o que a gente vai fazer. É por isso que o Ministério Público da região sul, lá, que eu conheci lá em Santa Catarina, eles têm um brilhante trabalho já diagnosticado, já impresso. São cartazes que têm todos os grupos de agrotóxicos e pesticidas, carrapaticidas, e como é que a droga funciona, como é que é a ação maléfica, e todos são maléficos, dando alterações de malformações, diminuição da imunidade da criança, que acaba tendo mais infecções, alteração neurológica, câncer, etc. É uma desgraça. Nós vemos a nossa população sujeita à exposição a esses produtos. Olá, eu sou Alexandre Padilha, sou médico, professor universitário, deputado federal pelo PT de São Paulo e fui ministro da Saúde do governo Dilma. Deputado, o senhor propôs um projeto de decreto legislativo, né, com o objetivo de sustar os atos do Ministério da Agricultura agora em 2019. Eu queria saber qual que é o caminho que um decreto percorre, né, e quais são as reais chances de algo assim prosperar. A chance de suspendermos esses registros absurdos, os primeiros meses do governo Bolsonaro, que batem todos os recordes em número de registros de agrotóxicos, depende muito da mobilização da população, né? O projeto de decreto legislativo ele depende dos líderes partidários para entrar em pauta. Exemplo, no começo dessa legislatura, foi apresentado de forma coletiva um projeto para suspender um decreto do governo Bolsonaro que interferia na lei de acesso à informação, restringindo o acesso a informações. Por conta de uma mobilização da população, assinatura de petição eletrônica, foi possível colocar na pauta e derrubar esse decreto do Bolsonaro. Então, eu acredito muito no esclarecimento da população dos impactos desse aumento absurdo de registro de agrotóxicos no país, dos estudos que mostram o verdadeiro envenenamento do prato de comida do povo brasileiro, para sensibilizar as pessoas, para que as pessoas assinem a petição eletrônica. Se tivermos grande número de assinaturas, entra na pauta da Câmara dos Deputados. Então precisa ter essa pressão da sociedade civil para haver uma vontade política, né?
Exatamente isso, é uma mobilização política do conjunto da sociedade civil. Eu acredito que a população precisa estar mais esclarecida, inclusive que tem esse instrumento do projeto. Muitas vezes as pessoas estão horrorizadas com o aumento do registro de agrotóxicos. Tenho visto muitas matérias falando sobre isso. Os estudos, como por exemplo o estudo da Fiocruz, que monitora 30 alimentos, né, mostrou a identificação do aumento de princípios ativos de agrotóxicos nos alimentos que vão para o prato, para a mesa do povo brasileiro. Estudos, por exemplo, da Universidade Federal do Piauí, que mostram a presença de agrotóxicos em leite materno de mulheres que vivem em área urbana. Dados do próprio Ministério da Saúde mostrando a presença dos agrotóxicos, princípios dos agrotóxicos na qualidade da água de cidades urbanas, de São Paulo, Osasco, região do ABC, ou seja, mostrando que os agrotóxicos têm contaminado, de certa forma, a água de superfície, os lençóis freáticos, os grandes reservatórios, mas muitas vezes as pessoas não sabem que pode ser feito um instrumento, como esse projeto de lei, que suspende o decreto. Então, acho que depende não só de orientar a população sobre os riscos dos agrotóxicos hoje, mas de divulgar esse instrumento que nós apresentamos aqui, que ele pode entrar na pauta da Câmara, não precisa passar nas comissões, pode entrar direto na pauta da Câmara, e ao entrar na pauta da Câmara poder ser votado. Deputado, com qual velocidade está ocorrendo a liberação de agrotóxicos nesse governo? O senhor tem acompanhado? É impressionante não só a velocidade, mas a quantidade. Só para os senhores e senhoras terem ideia, que nos acompanham, a média de registro de agrotóxicos por ano no Brasil, no final de 2009, 2010, 2011, eu fui ministro de 2011 a 2014, sempre foi de 90 a 100 registros por ano. No ano passado, nós tivemos 458 registros, foi o primeiro recorde no país. Nesse ano, nos primeiros meses, já ultrapassamos 150 registros, ou seja, se mantiver essa mesma média, nós certamente ultrapassaremos o recorde esse ano também. E tem alguns desses produtos que têm sido registrados numa velocidade absurda. Por exemplo, o sulfoxaflor, que é um agrotóxico que foi inclusive proibido nos Estados Unidos, que a FAO, que é o organismo da ONU, para o tema da segurança alimentar, apontou como um agrotóxico, um dos principais responsáveis, por exemplo, pela mortandade das abelhas, que é um inseto fundamental para a polinização. O sulfoxaflor entrou em consulta pública na Anvisa no final do ano, né, entre o Natal e Ano Novo, e antes de terminar o mês de janeiro já estava registrado para uso industrial no país, ou seja, sem passar pela própria consulta pública da Anvisa, certamente sem passar por todos os testes e avaliações que tanto a Anvisa quanto o IBAMA tem que fazer. Quanto tempo, em média, demorava para um novo agrotóxico ser liberado? E quais são esses testes que eram feitos? Qual era o caminho? O tempo varia muito entre se é um novo agrotóxico ou se é ampliação de cultura. O que é isso? Às vezes era um agrotóxico liberado para o laranjal e passa a ser liberado para a plantação de couve. Por que é importante uma nova avaliação? Porque cada cultura abriga terrenos diferentes, regiões diferentes no país. Às vezes é uma cultura mais próxima a determinados tipos de rios, outras está num outro ecossistema, né? Então varia muito de acordo se é um novo registro de agrotóxico ou se é uma ampliação de culturas. O que nós temos visto nesse governo é uma velocidade muito grande na ampliação de culturas, o que significa a expansão territorial do uso desses agrotóxicos, muitas liberações de combinações, né, que não se sabe ainda com os testes qual é o impacto delas na geração de resistência ao agrotóxicos, e também agrotóxicos novos, né, como o tema do sulfoxaflor, que em janeiro tinha sido autorizado para uso interno industrial e agora autorizado para uso em várias culturas no nosso país. E os testes são feitas avaliações de 3 áreas. Primeiro, o Ministério da Saúde, que tem a obrigação de fazer, através da Anvisa, as avaliações. Ele acompanha e analisa os estudos feitos de registro de agrotóxicos, tanto no Brasil quanto no mundo, exatamente para ver a toxicidade, né, a gravidade desses agrotóxicos para o ser humano. O IBAMA faz a avaliação do impacto ambiental desses agrotóxicos. E o Ministério da Agricultura faz a avaliação sobre as combinações
Porque além do registro isolado do agrotóxico, o que tem acontecido é que lá na ponta, no balcão de venda, de quem faz a manipulação do agrotóxico, é uma mistura, fazem verdadeiras receitas novas misturando agrotóxicos, muitas vezes com combinações que reforçam a toxicidade ou o surgimento de resistência. Né? Quando nós estamos preocupados com a liberação do uso de agrotóxicos, nós estamos preocupados com a toxicidade para o ser humano, para o meio ambiente, e também com estímulo à geração de resistência. O que está acontecendo hoje? É liberar um agrotóxico e daqui a 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, surge uma praga já resistente a ele, tem que liberar outro, então vira uma escalada de produtos tóxicos que contaminam não só o meio ambiente, mas também a mesa e o alimento do povo brasileiro. Deputado, o governo do presidente Jair Bolsonaro, via medida provisória, extinguiu um órgão que prestava, né, consultoria em temas como agricultura familiar, inclusive como em agrotóxicos, né, que é o CONSEA. Eu queria que o senhor falasse sobre a extinção desse órgão. Qual que é o impacto disso? Tem um impacto muito grande, porque o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, que é um órgão criado ainda no governo Itamar, na época da campanha do combate à fome, liderada pelo Betinho, ele foi desativado no final dos anos 90, foi reativado no início do governo do presidente Lula, e é o principal órgão de reunião da sociedade civil. No CONSEA se reúnem membros da academia, a sociedade civil organizada, produtores alimentares, nutricionistas, as mais variadas áreas técnicas envolvidas ao tema da segurança alimentar. Dá visibilidade ao tema, né? Foi ali no CONSEA que se construiu as principais políticas de combate à fome no país. No CONSEA se debate, por exemplo, um problema novo que nós temos, a gente voltou a conviver com a fome e com a miséria, pela atual crise econômica, mas a gente convive também com o aumento da obesidade no país, que tem a ver com a publicidade dos alimentos, a regulamentação da publicidade para as crianças. Lá no Conselho discute, por exemplo, políticas de estímulo à produção orgânica no país, né? Eu tive a experiência de, além de ter sido ministro da Saúde, ter sido secretário da cidade de São Paulo, junto com o prefeito Fernando Haddad, e temos construído uma política de alimentação escolar, onde se utilizava o recurso para a compra da alimentação escolar para viabilizar a produção orgânica. 20% da alimentação escolar vinham de produtos orgânicos, criando um mercado público para isso. Tudo isso é discutido no CONSEA. Então não tem mais espaço para essa discussão, é isso? Não, então, deixa eu dar uma notícia boa. Felizmente, durante a tramitação da medida provisória 870, eu fiz parte da comissão especial que acompanha a medida provisória, fui o deputado da oposição que estava na comissão especial, nós conseguimos recuperar o CONSEA, então foi aprovada na comissão especial, foi aprovada semana passada no plenário da Câmara, confirmou essa aprovação, ou seja, o CONSEA foi recriado, o governo Bolsonaro foi derrotado nessa votação no plenário, aquela mesma medida provisória de toda a reforma administrativa do governo, debateu o tema do COAF e tudo, o governo foi derrotado nessa proposta de querer acabar com o CONSEA, agora está no Senado e a expectativa é que possa ser retomado, confirmada essa votação no Senado entre hoje e amanhã também. Então, a vitória da sociedade civil, a recriação do CONSEA como um espaço para discutir temas gerais da segurança alimentar como esse, né? A liberação de agrotóxicos, o risco de contaminação, né? Por isso que é importante a população poder acompanhar o que vai ser a retomada do CONSEA no Brasil. Agora, além desse decreto legislativo, né, que a gente começou conversando sobre isso, também tem um projeto de lei, né, que é a autoria da Comissão de Legislação Participativa, ou seja, né, proposto pela sociedade civil, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, esse PL 6670 de 2016. Já também há uma petição sobre esse assunto rodando na internet. E que ponto que esse projeto de lei está aí no Congresso? Ele está pronto para ser votado? Esse é um projeto de lei também muito importante, ele já passou por várias comissões, né? A primeira comissão que se discute um projeto como esse é a comissão, a CCJ, que avalia se é constitucional, se tem alguma regra ali que seja inconstitucional. Então foi aprovado no CCJ, aprovado na Comissão do Meio Ambiente, aprovado na Comissão de Gestão Participativa, e agora já está pronto também, está na lista de projetos para entrar na pauta do plenário. Então você tem um conjunto de projetos que passam pelas comissões, vai para a lista, para entrar na pauta, fica dependente do presidente da Câmara colocar na pauta ou não. Em geral, o presidente da Câmara, para colocar um projeto na pauta, ele consulta os líderes. Então,
Por isso a petição eletrônica, a participação da sociedade para pressionar para que esse projeto entre na pauta é muito importante também, para que a gente possa aprovar uma política que reduza o uso dos agrotóxicos e, de uma certa forma, cria uma barreira para essa ação do governo Bolsonaro de liberação de agrotóxicos, muitos deles sem qualquer avaliação mais consistente do Ministério da Saúde. O que tem nos preocupado muito é, além do número de registros de agrotóxicos, o fato de quase metade deles serem classificados como altamente ou extremamente tóxicos pelo próprio Ministério da Saúde. Muito obrigada, viu, deputado, pela tua entrevista. Um abraço, Rita. Um abraço. Tchau. Um abraço. O Irrita dessa semana foi sobre agrotóxicos. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se tiver sugestão de assuntos, de entrevistados, se quiser dar um pitaco, escreve para mim. Meu e-mail é irritapodcast@gmail.com. Até a semana que vem. Irrita com Rita Lizauskas.